lá no Bom Yutoba. dia, Fernando. Oi, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. É, Isolada. tá em casa, escondida? Sim, sim. E daí, pessoal, como é que estão? Tudo Tudo certo? certo? Tudo certo? Ai, que bom, que bom. Então, essa semana eu não consegui nem entrar porque eu estava indo lá para o colégio. Nós estamos agendando, fazendo algumas aulas gravadas lá, né? De lá. Hoje de manhã eu não fui, porque eu fui segunda, terça, quarta, então hoje eu quis ficar em casa. Mas hoje quem está gravando aula lá para vocês é o Paulo. O Paulo está gravando no quadro. A gente está fazendo algumas aulas gravadas lá, Aham. tá? Inclusive depois nós vamos também fazer algumas aulas ao vivo, ser transmitido de lá, Ah, que tá? massa. Então vai ficar melhor isso, principalmente para esses professores de exatas que vocês, né, estavam com muita dificuldade para entender, né? Isso vai ser bem melhor. A gente está sempre procurando melhorar para vocês, tá? Então, amanhã a aula de vocês já vai ser de lá. O Viu que Paulo eu está tenho lá gravando para as viu que eu primeiras e tenho para meu as quadrinho aqui, segundas. né? Como é que é? Viu que eu tenho meu quadrinho para escrever ao vivo aqui, né? Sim, Fernando, mas você não vai escapar também, tá, Fernando? Tá, nós Eu não estamos, vou, claro, porque não. a gente também. Não, nós também não queremos que, assim, ó, nós estamos priorizando neste momento essas disciplinas que eles Claro. estão com mais dificuldade, mas depois a gente também vai querer que vocês vão para lá, tá? Tá Então, vai bom. ter um momento que eu vou dizer, Fernando, vamos lá, gravamos lá da sala de aula, eles estão com saudade, você também. Não, de Ah, não, boa, não, de daí a boa. gente aproveita, daí tu vai uma manhã, grava para as segundas, já faz a gravação da segunda, do terceirão, do PV, Pode ser, entendesse? sim, pode ser. Tranquilo. Isso, não, não, a gente não vai escapar, não, vai ter um momento que tu vais para lá, sim, tá? Agora eu vou entrar no terceirão, mas qualquer coisa, ó, estou por aqui, tá? Beijão para vocês. Tá, beleza, Não querido. Beijo, esqueci de Kátia. vocês, não, é Obrigada. porque nem sempre dá para entrar, é porque realmente nos outros dias eu fui lá para o colégio. Fui matar a saudade também daquele corredor, daquelas salas, né? Dá uma saudade, bate uma saudade tão grande, É, isso é. né? Dá. Mas, assim, ó, na verdade, o que a gente, pelo andar da carruagem, a gente acha que não volta, né, Fernando? Nós não retornamos agora dia 8 de setembro. Ah, não volta. Não voltamos, porque o cenário tá. Nós estávamos na nossa região aqui, né? Nós estávamos em grave, agora nós passamos para o estado gravíssimo, a Murel toda, né? É, coisa boa, né? Então, eu acho que nós não vamos retornar, não. Então, enquanto isso, cada um faz sua parte e vamos continuar, então, com essas aulas remotas, tá? Então, agora tem essa novidade. Então, agora alguns professores estão lá no colégio gravando. Essa semana o Paulo deu ao vivo, transmitiu direto de lá com as turmas das primeiras, mas essa semana para a segunda série ela é gravada, então ele foi para gravar a aula lá. Ah, então tá. O que a Maria está dizendo? Maria, espera aí, eu estou no celular. Isso, Maria, é verdade, Maria. Isso mesmo. É só porque alguns estão. Na verdade, eles estão achando que é brincadeira, né? Todo É. mundo acha que é brincadeira, né? Então, é claro que para alguns a gente já sabe que os sintomas é muito leve, mas para outros não, né? Então a gente tem que pensar, temos que ter empatia no momento, né? Então, realmente achando pessoas morrendo, mas porque não. Isso mesmo, é verdade. É verdade. Esses encontros de família, esses churrascos, né? Então, é verdade. Mas a gente está fazendo, nós, por exemplo, né? Cada um sabe aquilo que faz, aquilo que está certo, né? Então, neste momento, realmente é empatia, tá? Então, não é eu achar que para mim não vai dar nada, enquanto outros aí estão morrendo muito. Estão morrendo Com mesmo. certeza. É.
Então tá, Fernando, são todos teus, ó. Beijo, Tá, gente. beleza. Então tá, qualquer coisa, vocês sabem que é só mandar mensagem. Às vezes eu não respondo porque eu durmo muito cedo e tem aluno que manda mensagem para mim depois das 11, quase meia-noite, às vezes até de madrugada. Mas no outro dia cedinho, tá? No outro dia cedinho, a primeira coisa que eu faço é responder essas mensagens de vocês. Então tá, beijo, gente. Tchau, Tá, tchau. beleza, tá, beleza. Bom, galerinha, olha só, então vamos retornar aí ao que a gente estava falando. Eu vou pedir para vocês aí desligarem os microfones, tá? Tem gente com o microfone aberto aí. Eu até posso desligar por aqui, não tem mais. Dá uma desligada por aí que fica mais legalzinho, né? Então, olha só, então a gente vai retomar essa parte de vírus, vamos começar a falar um pouquinho, na realidade, sobre vírus, né? Que faz tanto tempo que a gente comentou, a gente ficou falando aí sobre vermes bastante tempo, ficamos falando aí em algumas doenças de protozoários. Então, agora a gente vai estar reassumindo aí algumas coisinhas aí. Então, a gente está falando em vermes, em vírus, tá? E o grande problema que a gente está tendo hoje aí, não apenas na nossa região, como a Kátia estava falando, mas no mundo, né, é esse negócio chamado de vírus, tá? O coronavírus. Se fosse o T-vírus, né, quem já viu Resident Evil, a gente estava tudo virando zumbi, né? Mas é sempre essa ideia do vírus. Então, o vírus é sempre algo que, dependendo do tipo, ele se espalha muito rápido. Então, um grande problema desse do coronavírus é uma alta transmissibilidade. E o problema, assim como vocês já sabem, algumas pessoas podem até passar por assintomáticas, tá? Às vezes ela vai lá, perde o olfato, ela perde a questão um pouco do paladar. O marido da Samantha, que é meu amigo, ele pegou também o corona e ele só perdeu o olfato, perdeu, como diz, o cheiro e o gosto e ficou de boinha, não teve febre, teve alguma coisinha, ficou em casa e já está de boa. Só que tem gente que está complicando, né? Tem gente que está complicando e está indo para acabando em hospital. Uma das coisas que a gente vê as pessoas falando, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Legal. Mas só que quando as pessoas resolvem ir, às vezes, atrás de ajuda, né, ela já está num estado muito grave. Então, a pessoa tem que ficar em casa monitorando, realmente, monitorando, mas vendo como é que está a questão da respiração dela, ver como é, olha, eu estou piorando, eu estou melhor do que ontem, eu estou pior do que ontem, e aí sim correr atrás de socorro, né? Porque às vezes os caras, mas os hospitais estão lotados. Eu sei que está lotado, mas aí a gente também ficar em casa para depois ficar num estado gravíssimo para chegar e para UTI direto não é uma coisa legal. Então, quem pode, né, vocês aí como alunos, ficar em casa de boa, né, ficar de boa, isolar, e se for aquele esquema lá, respeitar toda essa parte de decretos, né? Vou no supermercado, então não vou levar a mãe, o irmão, o cachorro, vai uma pessoa só. Então, quer dizer, o máximo de redução de pessoas expostas, tá, a multidões, vou falar assim, é a melhor coisa que tem, né? Tá? Então, e essa história do coronavírus, ela já não é uma história nova, já é uma história antiga. Então, a gente já teve aí vírus de famílias aí do corona, né? Como a SARS, né? Que é a síndrome da angústia respiratória aguda, lá que a gente teve há alguns anos aí, a gente teve a MERS, né? Que era do Oriente Médio. Então, já teve vários históricos de coronavírus. Tá? Quem tem cachorro, tá? Quem tem cachorro, e você olhar uma das esquemas das vacinas deles, tá lá coronavírus. Tá? Não é o mesmo variante nosso, mas é um coronavírus para eles. Então, a gente tem essa variação aí do corona. O problema nosso aí desse coronavírus é que ele se espalhou de uma tal maneira, tá? Como diz, virou uma pandemia,
né, que é algo muito maior do que uma epidemia. Epidemia, quando você tem um grande número de casos, um aumento repentino de um número de casos numa determinada região. Você tem uma epidemia. Agora, quando essa epidemia ultrapassa limites, né, fronteiras, países, né, continentes, acaba virando o que a gente chama de uma pandemia. Então, a pandemia nada mais é do que uma epidemia generalizada. Então, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre essa parte do corona, mas o que determina esses organismos serem problemáticos para nós? Tá? Primeira característica que a gente tem que trabalhar com relação aos vírus, tá, é que eles são organismos que não têm células. Tá? Eles são organismos acelulares. Então, essa parte de organismos acelulares, eles não têm células. Tá? Então, eles não vão ter membrana plasmática, eles não vão ter parede celular, eles não vão ter as organelas, não tem célula. Tá? Então, se você olhar nos exercícios, uma das principais características que nós temos com relação aos vírus nos exercícios é falando que eles não têm células. Tá? Então, nos exercícios, vou tentar confundir vocês como eles são organismos unicelulares, são parentes de bactérias. Não, bactéria já é organismo unicelular e vírus não tem célula. Tá? Então, a grande característica dos vírus, tá, é não ter células. Então, sem células. Pelo fato de não terem células, o que vai acontecer com o indivíduo não ter células? Eles fogem, tá? Eles fogem daquela nossa teoria celular moderna, tá? Onde fala que todos os seres vivos são formados por células. Tá? Então, a gente falou que se é ser vivo, tem que ter célula. Então, o vírus está nessa transição aí de quem é ser vivo e quem não é ser vivo, porque um ser vivo ele tem que ter metabolismo próprio, então ele foge a algumas coisas. Então, existem algumas divergências entre aí os biólogos, os cientistas. O vírus é um ser vivo, o vírus não é um ser vivo. Então, como existe essa diferença de opiniões aí entre os cientistas, a gente acaba não perguntando muitas vezes em vestibulares, em Enem, o vírus é um ser vivo? Não, geralmente não vai aparecer isso, mas tem a característica que tem célula ou não tem célula. Tudo bem? Então, essa é a primeira grande característica. A segunda grande característica, tá, é que como esse organismo não tem, né, sem membrana plasmática, sem parede celular, sem organelas, tá? Sem organelas, tá? O que vai acontecer? Esses organismos não fazem nada, tá? Esses organismos não fazem nada. Eles não fazem síntese proteica, eles não fazem síntese de lipídios, utilização de carboidratos, eles não fazem respiração celular, eles não fazem fotossíntese, não fazem nada. Tá, mas então, se eles não fazem nada, como é que eles vivem? Aí que está um detalhezinho. Como eles não têm nada e não fazem nada sozinho, esses organismos, tá? Esses organismos, a gente vai determinar o seguinte: eles não têm metabolismo, tá? Eles não têm metabolismo próprio, tá? Eles não têm metabolismo próprio. O que era o metabolismo? O metabolismo, tá, é o conjunto de reações, tá? Conjunto de reações celulares, tá? O conjunto de reações celulares. Como esses organismos não têm esse conjunto de reações celulares, tá? O que vai acontecer? Eles precisam pegar isso de alguém, tá? Eles precisam pegar isso de alguém. É aí que entra o parasitismo do vírus. Então, esses vírus, pelo fato de não terem metabolismo próprio, eles são parasitas, tá?
intracelulares obrigatórios. Obrigatório. Tudo bem? Então, olha só. As características, então, fundamentais dos vírus. Fundamental, tá, gente? Fundamental. Não tem células, tá? Não tem organelas, não tem membrana, não tem parede celular, não tem nada que uma célula tem. Pelo fato de não ter nada que uma célula tem, eles também não vão ter o metabolismo, tá? Se vocês estão lembrados, na primeira série, vocês trabalharam toda a parte de síntese proteica, respiração celular, fotossíntese, vocês trabalharam isso. Essas reações fazem parte de um conjunto maior que nós chamamos de metabolismo. Então, pelo fato de não ter metabolismo, essas estruturas chamadas de vírus não fazem nada sozinhas. Elas não têm organelas para fazer isso. Então, o que o vírus faz? Tá? Por isso que eu coloquei aqui para você. Tá? Então, eles são parasitas. Opa, ficou escuro aqui. Parasitas. É para ficar clarinho? Aqui. Não, ficou feio ainda. Vamos botar bem amarelinho, clarinho aqui. Vamos botar aqui. Ah, tá feio. Então, eles são parasitas. Tá? E o que significa um indivíduo parasita? É aquele que rouba nutrientes de outros. Rouba, no caso do vírus, o metabolismo de outros. Então, de uma maneira bem simplificada, o que o vírus faz com você? Ele invade a tua célula, domina a sua célula e faz a tua célula trabalhar para ele. Tá? Então, tudo aquilo que a tua célula fizer, vai ser para o vírus. Tá? Vai ser para o vírus. Então, o vírus vai lá, domina o teu material genético e ele começa a mandar fazer novos DNAs para ele. Se for um vírus de RNA, fazer novos RNAs para ele. Se for para fazer proteína, para montar os novos capsídeos, que a gente vai falar na estrutura do vírus, é tudo para ele. Então, a tua célula, ela trabalha para o vírus. Qual é o problema disso? A tua célula vai trabalhando para o vírus, vão sendo criados novos vírus dentro dessa célula e, de repente, essa célula, pá, arrebenta. Por que ela vai arrebentar? Porque ela está cheia de novos vírus. E aí, o que essa viraiada, né, vai fazer depois que saiu aí da tua célula, que agora acabou de morrer? Vai invadir a célula do lado e isso vai virando uma reação em cadeia. Tá? Uma infecção em cadeia, vamos falar assim. Agora, olha só que interessante. Eu acho que quase todos vocês, né, eu também já tive, né, na minha época não havia, quase todos nós já tivemos uma doença chamada de catapora. Tá? O que é a catapora? É uma doença, é uma infecção viral. Tá? Uma infecção viral. E se você está lembrado, quando você ficou com catapora, você ficou cheio de feridinhas pelo corpo inteiro. Nossa, mas era feridinha pelo corpo inteiro. O que são essas feridinhas? São áreas de lesões. Então, a gente tem áreas de lesões. Então, a gente começou ali com uma lesãozinha e, de repente, essa lesãozinha ela foi espalhando. As células vão morrendo, tá? E aí você vai criando as feridas. Então, você vai tendo lesões celulares que a gente consegue visualizar bem onde o vírus está. Tá? Então, os vírus estão ali espalhados, né? São vírus que acabam infectando a questão da pele. Nós já tivemos vírus, a gente tem aí o contato com eles, por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe não te causa lesões na pele, mas ele causa lesões para você no sistema respiratório. Por quê? Existe o que a gente chama de uma especificidade celular, tá? Uma especificidade celular, e existe também uma especificidade por organismos. Tá? Isso é uma coisa boa. Então, o vírus de planta, que afeta as plantas lá, teoricamente,
não afeta a gente. Por quê? Existe essa especificidade. Tá? Então, existe uma especificidade de organismo. Tá? Então, quer dizer, existe vírus para bactérias, existem vírus para fungos, existem vírus para plantas, existem vírus para animais. Só que, pensando na gente, todo vírus ataca qualquer tipo de célula? Não. Por exemplo, o HIV. Qual é a célula preferencial que o HIV ataca? É um determinado tipo de glóbulo branco. Tá? Então, ele ataca esse tipo de célula. O vírus da gripe afeta as células do sistema respiratório. O vírus da catapora acaba afetando o vírus da pele. Tá? O vírus do herpes simplex, né? Que a gente tem lá aquele herpes que aparece lá no cantinho da boca lá. Ele afeta esses tipos de células também na questão da epiderme, derme. Então, eles são específicos para isso. A gente teve, algum tempo atrás, aí, alguns tipos de vírus, né? Tem, né? Um tal de vírus ebola. E esse vírus ebola aí, ele foi complicado porque era um vírus de alta mortalidade, acima de 70% das pessoas que pegavam morriam com ele. Tá? Eles criaram uma vacina também nessa parte de urgência, tiveram que criar uma vacina também com urgência. E aí, o que aconteceu? Conseguiram vacinar, deram uma segurada lá na questão do vírus. Mas é um vírus de alta mortalidade que não era tão específico. Tá? Afetava o corpo inteiro. Tá? Tinha hemorragia, tinha um monte de coisa, afetava o corpo inteiro. Então, é um dos vírus perigosos. O que a gente está tendo com corona, tá? É que a gente está tendo um vírus que está afetando, basicamente, o sistema respiratório. Por isso que os caras vieram com esse negócio, é uma gripezinha. Não, não é uma gripezinha. É um vírus complicado. Tá? Existem sempre os grupos de risco, né? Os idosos, as grávidas, tá? Existem sempre esse pessoal, os imunocomprometidos, né? Por exemplo, transplantados, tudo isso é complicado. Por quê? Porque as pessoas já tomam medicamentos para diminuir a imunidade por causa já do transplante. Então, são complicações aí um pouquinho. Mas essa ideia que eu quero deixar para vocês inicialmente é que eles, então, não têm células, tá? Eles não têm células, não têm metabolismo próprio, não têm organelas, não tem membrana, não tem parede, não tem nada. Tá? Então, é uma das coisas que a gente vai ter que ficar bem ligado. Uma última característica que a gente vai trabalhar hoje aí, tá? É a questão da estrutura. Tá? Qual é a composição de um vírus? Tá? Então, vamos botar aqui, ó, a composição química. Tá? A composição química. O que os vírus apresentam? Tá? Eles apresentam proteínas. Tá? Eles apresentam proteínas. Tá? A proteína que ele vai ter, tirando a enzima, né? A enzima também é proteína, mas as proteínas que eles vão ter vão ser para formar o que a gente chama do capsídio. Tá? Vou botar depois a estrutura deles ali. O capsídio é a casquinha de proteína que o vírus tem. Tá? Existe um vírusinho, vou desenhar ele aqui em cima, que ele parece um foguetinho. Tá? Ele parece um foguetinho. Tá? Ele parece esse negocinho aqui, ó. E aqui dentro ele tem um material genéticozinho dele aqui, ó. Então, essa estrutura toda aqui, ó, que ele apresenta, tá? Isso aqui é o chamado capsídio. Tá? Deixa eu arrumar melhor essa setinha aqui. Essa estrutura aqui é o chamado capsídio proteico. Aqui dentro do vírus, tá? Aqui dentro do vírus está o material genético dele, tá? Então, por exemplo, aqui dentro, tá? Aqui é, por exemplo, o DNA deles. Então, aqui fora é a proteína, tá? A proteína, tá? E aqui dentro você tem a questão do DNA. Então, essa é basicamente a composição do que a gente chama de um vírusinho chamado de bacteriófago. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Bacteriófago. Tá? O bacteriófago,
para você ter ideia, é um vírus que infecta a bactéria. Então, a gente tem vírus que infectam bactérias. Então, nem tudo escapa. Deixa eu mudar isso aqui, que mudou a posição aqui. Então, o vírus, ele é específico para o organismo. Então, nem a bactéria escapa dele. Tá? Então, nós vamos ter a composição aí chamada de proteína. Tá? Nós vamos ter ácidos nucleicos. Tá? Ácido nucleico. O ácido nucleico. Sendo que pode ser um DNA ou então um RNA. Então, é um ácido nucleico apenas. Tá? Vida real. Tem vírus que tem os dois. Vida Enem, vida vestibular. Tá? Ou é um ou outro. Tá? Ou é DNA ou RNA. Tanto que a gente vai ver depois uma classificação de vírus, tá? Que a gente vai chamar de DNA vírus ou RNA vírus, ou desoxivírus ou ribovírus. Então, vai depender do tipo de vírus. Mas a ideia é que eles apresentam uma proteína, tá? Para formar o que a gente chama aqui do capsídeo, da casquinha da proteína. Vai apresentar um ácido nucleico, tá? Que pode ser um DNA ou RNA. O HIV é um vírus de RNA. Tá? O material genético do HIV é o RNA. O material genético do coronavírus é um RNA. Tá? Não é o D, é o RNA. Então, a gente tem aí chamado de ribovírus. Tá? Então, a gente vai ter, então, portanto, proteína, tá? E alguns vírus, tá? Podem ter lipídios, lipídios, tá? Alguns. Então, basicamente, a composição química é proteína e ácido nucleico. Todos eles têm, tá? Proteína e ácido nucleico, tá? E no caso dos lipídios, tá? Vamos botar até um ponto vírgula aqui, ó. Os lipídios vão estar em alguns, tá? Alguns como? Esses lipídios vão formar uma estrutura além do capsídeo. É como se fosse um envoltório a mais. Tá? Então, a gente vai falar que vai formar um envelope. Então, o envelope vai aparecer, por exemplo, nos vírus mais complexos. Então, o envelope aparece no vírus da gripe, o envelope aparece no vírus HIV, o envelope aparece no coronavírus, no vírus da dengue, no vírus da hepatite. Tá? Então, tudo isso aparece formando aí esse chamado envelope. Então, praticamente, então, todo vírus, deixa eu botar aqui no cantinho, só para a gente encerrar aqui, tá? A estrutura do vírus, tá? A estrutura. Tá? A estrutura. Todos os vírus apresentam um ácido nucleico, tá? Um ácido nucleico. Todos os vírus apresentam um capsídeo, tá? O capsídeo proteico, tá? E alguns podem apresentar o que a gente chama de um envelope, tá? Esse envelope é lipídico, tem lipídios, tem carboidratos, então esse envelope está em apenas alguns vírus. Então, essa é basicamente a estrutura viral. Então, ácido nucleico, DNA ou RNA, uma cápsulazinha, né, um capsídeo de proteína, e ao redor deles pode ter um outro envoltório que nós vamos chamar de envelope. Ok, meus queridos? Então, nessa primeira aulinha, eu quero dar primeiro essa parte estrutural para vocês. Como eu falei, quem chegou agora e está perdido aí na aula, a gente está retomando essa parte de vírus, tá? Porque a gente ficou perdido lá no meio do caminho, lá atrás. Então, estou retomando essa parte de vírus por causa da situação. Tá? Então, a gente tem que falar um pouco mais especificamente sobre esses bichinhos aí. E
revisar um pouco mais sobre eles. Ok? Tudo tranquilo por vocês aí? Fernando, Oi, querida. Pode falar. qual é a principal diferença para um vírus que tem RNA e para um vírus que tem DNA dentro, assim? Olha, a gente vai falar depois na questão da reprodução. Tá? Na reprodução, dependendo daquilo que tiver, tá? É o que ele vai acabar dominando. Ele acaba dominando a célula em nível de DNA ou de RNA. Algumas pessoas as doenças de RNA são mais perigosas. Não, tá? Isso é variável. Tá? A gente tem doenças que são extremamente perigosas e são vírus de DNA. Tá? Por exemplo, hepatite é perigoso. A gente tinha a catapora, é um vírus de DNA. A varíola era um vírus de DNA e era um vírus de caráter mortal. Então, o que vai diferenciar um pouco essa questão dos vírus é a questão da reprodução, tá? Que a gente vai ver depois na próxima aula. Mas é a reprodução. Mata do mesmo jeito, dá a doença do mesmo jeito, igualzinho. Obrigado, Fernando. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais ali. Esses lipídios só aparecem em vírus que têm RNA? Não, Júlia, o vírus da hepatite tem o lipídio. Tá? Tem lipídio. A maior parte dos vírus que a gente trabalha tem o lipídio, tá? Tem o lipídio. Mas como a gente fala assim, ó, que a gente tem que pensar em características gerais, tá? Em características gerais, todo vírus ele começa com um ácido nucleico envolvido por um capsídeo proteico. Começa com. Além do lipídio, além do ácido nucleico e do capsídeo, pode aparecer uma outra camada, que aí é essa camada lipídica, né? Lipídios associados a carboidratos, que é o que a gente chama de envelope. Então, a gente tem vírus de DNA, que o material genético dele é DNA, envelopados. A gente tem vírus de RNA, que são envelopados. Então, o envelope é uma camada a mais. Não sei se foi uma questão, se foi da CAF ou do próprio Enem. Não estou lembrado agora, mas falava assim, a questão dos vírus, né? O que o vírus tinha? Tá? Então, o vírus tinha, todos os vírus têm ácido nucleico e capsídeo. Tá? Então, essas duas estruturas estão presentes em todos os vírus. O lipídio, né, o envelope lipídico, que pode aparecer em outros tipos aí. Tudo bem, meus queridos? Belezinha? Ou não belezinha? Então tá, olha só. Nós encerramos agora a aula de hoje. Tá? Eu peço para você colocar agora aí no bate-papo o seu nomezinho, né, a sua sala aí, só para botar um presente aí, né, para a tia Kátia depois observar isso daí. Beleza? Vou dar uma interrompida aqui na nossa gravação.